Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento da Palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua querida família. O tema de hoje é o seguinte: o que te faz forte espiritualmente? Exatamente, o que te faz forte? Pastor, como é que eu posso realmente ser mais forte de forma espiritual? Quantas pessoas às vezes chegam comigo e dizem assim: pastor, eu estou me sentindo fraco espiritualmente, como é que eu posso me tornar mais forte? Exatamente, quais são os passos para eu realmente me fortalecer em Deus? Eu tenho hoje chaves de sabedoria de Deus para te mostrar, à luz da palavra do Senhor, que você pode ser mais forte espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Fica comigo porque você vai aprender muito hoje aqui. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. E como sempre, eu quero começar lendo a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. O texto já está dizendo muita coisa, hein? É preciso a gente se fortalecer no Senhor. Olha só, gente. A gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Exatamente isso, né? E o que a gente pode fazer, pastor, para realmente ser mais forte espiritualmente? Eu quero começar dizendo o seguinte: olha, gente, para que haja realmente um crescimento espiritual, é essencial a gente aprender com alguns exemplos bíblicos, certo? Que eu vou deixar aqui, certo? E aplicar esses princípios em sua vida. Não tem como se a gente não colocar em prática. É preciso a gente realmente praticar, exatamente, seguir esses princípios que são fundamentais para que realmente você possa se tornar mais forte espiritualmente. Não tem como se tornar mais forte se a gente não segue os princípios, se a gente não tem uma rotina com Deus todos os dias. E eu quero começar dizendo aqui hoje, certo? Para mostrar para você, à luz da palavra de Deus, a primeira chave. Qual é a primeira chave, pastor? Se realmente você quer se tornar mais forte espiritualmente, é preciso você manter uma constância em Deus. Constância é a palavra-chave. Quando a gente olha à luz da palavra do Senhor, no livro de Daniel, a gente vê esse personagem, certo? Que é um grande exemplo de constância em Deus. Mesmo vivendo em um ambiente pagão, mesmo estando sob uma intensa pressão, exatamente, ele permaneceu fiel em sua constância em Deus. A Bíblia nos mostra, gente, que coisa linda, que ele tinha aquele momento de oração com Deus todos os dias. Interessante que era 3 vezes ao dia. Independente do que estava acontecendo, independente da situação que ele estava vivendo, independente da correria, né, assim, do dia a dia, Daniel, ele estava na presença do Senhor, no mínimo 3 vezes durante o dia. A sua constância lhe deu forças para enfrentar situações tão difíceis que ele enfrentou, assim como a cova dos leões. Tem um texto no próprio livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 10, que diz assim, eu vou ler para você, diz assim: quando Daniel soube que o documento estava assinado, entrou em sua casa, olha só, e em cima do seu quarto havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, tá aqui o texto, ó, se punha de joelho, orava e dava
graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha, gente, como é importante. Aqui o contexto nos mostra que ele já estava sob ameaça, exatamente, já estava debaixo de ameaça dos seus inimigos, dos seus adversários. Os invejosos se levantaram contra ele, em cima da sua rotina de oração, tramaram contra ele, mas mesmo assim, gente, ele manteve a sua constância em Deus. Sabe o que a gente aprende com Daniel? Sabe qual é a lição que a gente pode deixar aqui hoje, neste dia? É que independente do que você esteja passando, independente das ameaças que você esteja enfrentando, independente das tempestades, dos ventos fortes, exatamente daquilo que te causa dor, daquilo que te causa medo, daquilo que te assusta, você não pode retroceder, você não pode perder a constância em Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, de forma muito fácil, se desliga de Deus, deixa de buscar a presença do Senhor, certo? Muitas vezes procuram se justificar, certo? Para si mesmo, né? Trazendo às vezes até mesmo desculpas para o seu próprio ego, certo? Em vez de continuar mantendo a constância em Deus, certo? Muitas vezes, certo, deixa o tempo passar esperando que as coisas aconteçam e as coisas não acontecem, esperando haver uma mudança e não há mudança, certo? Por quê? Porque falta constância em Deus. É preciso, sabe, gente, manter essa constância. A gente vê isso no exemplo do próprio Jesus. Jesus, todos os dias, o texto nos mostra no Novo Testamento que Jesus orava durante o dia, Jesus orava nas vigílias da noite, Jesus orava ao amanhecer do dia. Exatamente. Por quê? Porque ele era constante. Havia uma necessidade de estar com o Pai. E é isso que nós precisamos entender. A Bíblia está repleta de vidas, de homens e mulheres que tiveram uma vida de intimidade constante com Deus através da oração. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina. O Salmo 1 é um dos salmos mais lindos na Bíblia, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer, olha só, a sua alegria está na lei do Senhor. E na sua lei, ele não medita só no final de semana, só quando está em apuro, não. Ele medita de dia e de noite. Olha só, gente, como é lindo a palavra do Senhor e tantos textos que a Bíblia nos mostra a importância de manter uma constância em Deus. Só assim é que você consegue perseverar na sua fé, mesmo diante das pressões e dos desafios da vida. É preciso confiar em Deus como Daniel confiou, sabendo que Ele está presente na sua vida quando você está constante nele. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda chave que eu quero deixar aqui é muito importante. Pastor, como é que eu posso me fortalecer espiritualmente? Gente, é preciso lutar com objetividade. Exatamente. É preciso lutar, mas lutar com objetividade. Saber o porquê está lutando. A gente vê um exemplo de Neemias. Neemias é um exemplo de alguém que lutou, mas ele lutou com objetividade. Quando ele soube da destruição dos muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele começou o quê? Ele começou a orar. Ele foi orar, gente. Exatamente. A partir daí ele começou a planejar e na sequência ele começou a agir com foco para reconstruir aqueles muros. Sabe, gente, ele não se deixou distrair pelos seus inimigos quando ele chegou ali. Ele permaneceu determinado até completar a obra. Sabe, tem muita gente que até
Muitas vezes até começa um processo de oração, né? Até começa um processo de planejamento. Às vezes até começa a agir na sua vida espiritual. Realmente eu preciso e eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me esforçar. E realmente começa. Sai da zona de acomodação e segue em frente. Mas o que acontece? O que acontece é que o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando, olha só, a quem ele possa tragar. E aí ele começa a lançar os seus dardos, as suas setas, como está escrito lá no livro de Efésios, certo? E a pessoa deixa de dar continuidade, certo? Na obra que ele estava fazendo, na vida espiritual que ele estava construindo, certo? Na vida espiritual que ele estava fundamentando, certo? Nos seus projetos de vida, muitas vezes, enfim, é preciso você ter muita consciência disso, certo? Você pode e é preciso lutar, mas com objetividade. Não adianta lutar por lutar, não adianta lutar na base da empolgação. É preciso saber por que está lutando, por que eu estou nesta luta, nesta prova, por que eu devo continuar realmente, certo? Eu preciso entender que não vai ser fácil, o inimigo vai se levantar contra a minha vida, mas eu vou prosseguir, eu vou continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Neemias capítulo 6, versículo 3. O texto é claro. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Olha só, isso é Neemias falando. De modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Olha só, né, gente? Ele disse: eu não posso parar essa obra, eu não posso descer daqui, eu não posso abandonar essa obra aqui, não. Eu tenho que continuar, eu tenho que me esforçar, eu tenho um objetivo claro, eu tenho clareza daquilo que Deus me chamou para fazer. Olha, gente, é muito importante isso. Reflita sobre isso que eu estou falando. Às vezes, certas distrações enfraquecem esse objetivo na sua vida, esse foco na sua vida. Exatamente, as distrações. É preciso manter-se focado no seu propósito. É preciso confiar na força que vem de Deus para você superar os obstáculos da vida, assim como Neemias. Então, se realmente você quer se tornar mais forte, lute com objetividade. Saiba o porquê você está lutando e não se permita que os Sambalate, os Tobias, exatamente, que foram aqueles que estavam ali atrapalhando, querendo tirar Neemias da obra, desfocar Neemias da obra, e várias outras pessoas. Não deixe que essas pessoas venham trazer para você uma distração e você parar de construir aquilo que você está lutando, aquilo que você está construindo na sua vida. Eu tenho mais uma chave de sabedoria e essa chave aqui ela é muito importante, gente. Essa chave aqui, fica comigo porque você vai aprender mais ainda aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso eu peço para você, deixa o like se você está aqui, certo? Nos acompanha todos os dias ou pela primeira vez, gente, aperta o joinha aqui, é o dedinho, o like, o joinha, aperta, não leva um segundo para o YouTube enviar para outras vidas. Se você está pela primeira vez, certo? Se inscreva no nosso canal, exatamente. Todos os dias nós estamos aqui, trazendo a palavra de Deus e orando em seu favor. Faça isso agora. Clica nesse botão que está aqui embaixo, inscreva-se. Na sequência vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Gente, a última chave que eu quero deixar, pastor, o que realmente me faz ou me torna mais forte espiritualmente. Então vamos lá. Primeira, não se esqueça, constância em Deus. Certo? É exemplo de Daniel. Seja constante. Segundo, é preciso lutar com objetividade. A exemplo de Neemias, não desça da obra que você está fazendo. Continua, seja firme, mantenha o foco, tá bom? Isso te torna mais forte, né? E terceiro, é preciso, gente, olha, não tem jeito, isso aqui tem que fazer. O que, pastor? Tem que orar, exatamente. Orar e não ceder às tentações.
A Bíblia diz assim, tem um texto que Jesus fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. Tá vendo? São coisas que tem que andar juntas. São coisas que você tem que entender. Essas duas coisas precisam andar juntas. Vigilância e oração. Oração e vigilância. Exatamente. É preciso vigiar. É preciso orar. É preciso ser forte no espírito para não ceder às tentações. E não tem como ser forte no espírito se você não ora, se você não busca, se você não tem relacionamento de intimidade através da palavra do Senhor e através da oração. É preciso, gente, vigiar e vigiar muito. Sabe, a gente vê o exemplo de José, de alguém que venceu a tentação, certo? Por quê? Porque ele tinha um coração temente a Deus. Quando a esposa de Potifar, tentou seduzi-lo, ele fugiu daquela situação. Ele fugiu. Exatamente como a Bíblia diz lá no livro de Coríntios. É preciso fugir da tentação. Em relação ao diabo, é preciso resistir ao diabo. Com a prostituição, a Bíblia diz: fugir da prostituição. Ao diabo ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então José fez o certo. Ele fugiu daquela situação, escolhendo o quê? Obedecer a Deus, em vez de ceder à tentação e ao pecado, certo? A sua comunhão com Deus, sabe, lhe fortaleceu para ele realmente tomar uma decisão certa na sua vida. A gente vê isso no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Eu acho tão lindo, sabe, gente, essa expressão de José, quando ele diz assim para a mulher dele, para a mulher de Potifar: como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Olha só, gente, e pecaria contra Deus? Olha só, gente, o coração deste jovem. Como é que eu cometeria uma maldade dessa, contra o meu Senhor, e eu pecaria contra o meu Deus? Você tá entendendo, gente? É isso que você precisa entender. Para você se tornar forte espiritualmente, você tem que ter essa mentalidade, esse relacionamento de oração e comunhão com Deus, certo? Isso aqui não é só uma questão moral, vai muito além de uma questão moral, é uma questão de relacionamento, de intimidade com o Senhor. É isso que você precisa buscar, esse relacionamento de amor, certo? José não cometeu esse pecado, certo, com a mulher de Potifar contra o seu Senhor só por causa de uma questão moral. Não, foi muito além disso. Foi um relacionamento de amor. Não é só porque ele não podia fazer, é porque ele não queria entristecer. Ele não queria deixar o coração de Deus triste. Ele não queria pecar contra o seu Senhor. Eu vejo tanta gente, muitas vezes, certo, diz assim: pastor, eu não tenho forças, eu não consigo, porque muitas vezes o teu relacionamento com Deus está na base do medo, está na base daquilo que você sabe que vai ter consequências na sua vida. Além de você saber disso, de todas as consequências ruins, porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe, tudo que o homem semear, ele vai colher, não tem jeito. Mas você tem que ir além disso. Quando se fala em relação à tentação, você tem que ter essa consciência: eu não vou fazer isso, eu não vou praticar. Se for para fugir, eu vou fugir. Se for para resistir o diabo, eu vou resistir. Se for para mim fazer jejum, eu vou fazer. Se for para mim orar, eu vou orar. Se for para mim quebrar pontes do passado, eu vou quebrar. Se for para mim realmente desfazer essa relação de amizade que me leva para o pecado, eu vou desfazer essa relação de amizade. Por quê? Não é porque a pessoa está dizendo que eu não posso, não é porque um pastor está dizendo que eu não posso, não. É porque eu realmente, eu amo o meu Senhor. Eu amo a Deus acima da minha vontade, acima do meu querer, acima daquilo que realmente a minha natureza pecaminosa me puxa e me atrai para aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. É isso que você precisa entender. Se você começa a ter essa consciência, isso te torna
forte no mundo espiritual. Essa é a palavra do Senhor hoje que eu tenho para você. Essa é a porção do dia que o Senhor colocou no meu coração para você. Que você seja fortalecido. Mas a tua força, grava isso, vem do Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não é na força do teu braço, não é na força que está em você, a força humana, não. A tua força, ela vem de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê forças e que você seja fortalecido espiritualmente. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui para você na tela final uma palavra de Deus e isso vai te ajudar a compreender mais ainda como você se torna mais forte espiritualmente. Porque às vezes, quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim para mim, e é justamente o tema da mensagem, o tema do devocional que eu estou deixando aqui na tela. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo mais ter fé, pastor. O que eu tenho que fazer? Talvez isso seja essa situação. Você está me ouvindo e está dizendo, eu estou entendendo perfeitamente o que o senhor está falando, pastor. Mas eu não consigo. O que eu tenho que fazer mais? Além do que o senhor falou, eu já sei que realmente eu tenho que fazer isso. Eu vou pôr em prática na minha vida. Mas tem algo a mais? Tem. Acompanha o próximo devocional que eu estou deixando aqui na tela final, porque com certeza é mais palavra de Deus para a sua vida. E a sua mente, o seu coração vai se encher dessas verdades, desses princípios. Segue esses 3 aqui que eu já coloquei aqui para você. Aplica na sua vida. E o que tem mais, através desse próximo devocional que eu estou deixando aqui na tela final, vai te ajudar mais ainda nesse processo. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore agora com o pastor. Ore assim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Um forte abraço. Deus te abençoe.